E aí vem a questão da sufixação. Prefixo, pré, antes. Sufixo, depois. Trouxe o nome lança. Eu posso, se eu colocasse o em no início, em lança, ou colocasse o R também, né? Fica em lançar, esse em, ele seria prefixo. Então, qual seria o tipo de derivação? Seria prefixal. Como eu vou colocar algo depois da palavra, essa palavra, esse afixo que vem depois, vai ser o quê? Chamado de sufixo. Veio antes, prefixo. Veio depois, sufixo. Aí eu coloquei mento, que aqui vai ser o sufixo. Lançamento, lançamento. Lança, palavra primitiva, e mento, sufixo. Aí eu trouxe outros exemplos também. Aí a gente vê como essas palavras são diversas e quantos tipos a gente pode formar e existem, né, na sociedade. Aí, novamente, lançamento, casa, casando. Observe que aqui vai cortar a vogal temática, né, do A, para não ficar casando, entendeu? Aí fica casando, muda, aí ança, fica mudança, novamente, né, corta a vogal temática, mudança, manobrista, corta a vogal temática A e vem com ista, manobrista. Açúcar, açucareiro, observa que, né, conforme vai juntando, açucareiro vai perder o acento de açúcar. Mas é só questões mesmo de escrita, que com certeza vocês têm costume de escrever essas palavras, porque elas são do nosso cotidiano, ou escrever ou de falar. Aí, feira, ante, fica feirante. Para não ficar 2A, corta-se o A temático. Folha, iagem, aí fica folhagem, também corta essa vogal temática de folha. E papel, iada, fica papelada. Ou seja, a partir dessas palavras primitivas, a gente adiciona sufixos. E adicionando sufixos, a gente está criando outras palavras. E esse processo é chamado de quê? Usei um sufixo, esse processo é chamado de sufixação. Aquele, eu usei o quê? Prefixo. Usei antes, é prefixação. Usei depois, é sufixação. Vocês têm alguma dúvida, gente? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Pode falar, se eu estiver né, explicando muito rápido. Daqui a pouco a gente também vai exercitar um pouquinho para ver se vocês estão entendendo, se não estão, tá bom? Não tenham vergonha de perguntar, não. E aí a gente vem a questão do prefixal, lembram? Prefixo antes, sufixal depois. Então, agora a gente vem com essa terceira, prefixal e sufixação, ou parasintética. Vocês entendem quando eu falo de prefixal e sufixal o quê? Que vem os dois, né? Prefixo só vem o acréscimo antes. O sufixo vem um acréscimo depois. Então, prefixal e sufixal vem antes e vem depois da palavra primitiva ou do radical da palavra. E aí a gente vem com alguns exemplos. Ó, encurralada. Lembram que eu já dei esse exemplo no início. Curral vai ser a nossa palavra primitiva e todos esses demais, leal, gaiola, alma, noite, tarde, magra, justiça, gorda, verniz. Todos esses em amarelo são as nossas palavras primitivas. E todos esses antes da palavra são o quê? Prefixos. E todas essas palavras depois são o quê? Sufixos. Então, a gente vai formar esse tanto de palavra e tantas outras palavras que a gente pode encontrar ou pensar. Como, por exemplo, deslealdade, prefixo,
leal, palavra primitiva, idade, sufixo. Engaiolar. Observem que algumas palavras, como gaiola e a, vai cortar a vogal temática para não ficar repetido. Então, engaiolar forma aí essa palavra por derivação sufixal e prefixal, ou também conhecido como parassintético. Aí temos desalmado, anoitecer, entardecer, emagrecer, injustiçado, engordar e envernizar. Observem que algumas palavras vão ter essa alteração, né? Vão ser cortadas, a vogal temática, e outras não. Então, não se preocupem em pensar muito, né, na estrutura. Vai ser sempre pegar o prefixo e o sufixo na frente e juntar. Às vezes vai ter esse corte da vogal temática. E aí eu quero que vocês me respondam, de acordo com o que a gente já viu, qual vai ser a palavra que vai ter esse processo, um desses 3 processos que a gente estudou, prefixal, sufixal, ou prefixal e sufixal, e também conhecido como parassintética. Na primeira frase, Jorge vive em um poliamor com Cláudia e Pamela. Qual vai ser a palavra que tem um processo que a gente pode identificar de cara? Então, como eu tenho o pré e o su, né? O prefixo e o sufixo, eu tenho uma parassintética. Tenho as duas coisas, é uma parassintética. E aí, a gente vem um pouquinho também para... Vou voltar aqui, eu acho que vocês estão com um pouco de dúvida. Deu para entender? Ou vocês querem que eu dê mais exemplos sobre parassintéticas? Antes que eu passe para a próxima. Porque a gente já estudou prefixação, sufixação e a parassintética. Que a parassintética é as duas coisas, né? O prefixo e o sufixal. Ótimo, vou dar mais exemplos. Vou pegar dos exemplos que vocês colocaram ali. Alguém colocou felicidade. Imaginem a palavra felicidade, né? Eu vejo a palavra felicidade. Felicidade. Qual é a palavra primitiva? Me digam aí. A palavra primitiva, a palavra que deu origem à palavra felicidade. Feliz. Muito bem. Então, eu tenho feliz. Para formar felicidade, eu acrescentei alguma coisa, não acrescentei? Esse idade, ele foi acrescentado depois da palavra feliz ou ele foi acrescentado antes da palavra feliz? É idade, feliz, para ser antes, ou é depois? Felicidade. Esse acréscimo veio depois. Se veio depois, vai ser o quê? Sufixação. Veio depois, sufixação. Veio antes, vai ser prefixação. Se eu tirasse o dade, ficava feliz, ok? E se eu colocasse IN, feliz. Agora, esse IN, ele veio antes, para ser prefixação, ou ele veio depois, para ser sufixação? Infeliz. IN, vem antes ou vem depois? Me digam aí. Infeliz. IN. O IN, ele vai vir antes da palavra feliz ou depois da palavra feliz? Antes. Muito bem. Se ele veio antes, lembra? Veio antes. Aí a professora disse que vem antes, lembra ali de um pré-treino, pré-estudo, pré-vestibular, pré. Tudo que é pré é antes. Então, pré-fixal. Veio antes, pré-fixal. Se tivesse vindo depois, sufixal, ok? Então, infeliz, esse in é o prefixo. Se eu sei que tem um prefixo e eu vejo que não tem sufixo, então vai ser só o prefixal. Aí agora vamos juntar a questão dos outros dois. Tem a palavra feliz. Pego vejo que tem o prefixo, in. Tem prefixo, então tem prefixo.
Agora eu vou garantir que tenha ou não sufixo. Aí, se for infelizmente, in é o prefixo. Vejo que tem o prefixo. Tem o mente. O mente vai ser o quê? Sufixo. Porque eu sei que a palavra primitiva é feliz. Então, se eu vejo que tem pré, que tem algum acréscimo antes, e eu vejo que tem algum acréscimo depois, tem antes e tem depois, vai ser parassintética. Vai ser prefixal e sufixal. Tem acréscimo só atrás, só no final, sufixal. Tem acréscimo só no início, prefixal. É uma questão, quando a gente vê a palavra, você vai riscando mesmo. Ah, felizmente. Então, eu sei que feliz, pode até circular a palavra feliz. Palavra primitiva. Vai dar origem a outra palavra. Felizmente. Não tem nada antes. Já sei que não é prefixal. Tem algo no final, sufixal. Se eu vejo que tem antes e tem depois, eu sei que é parassintética. Tem só antes, é prefixal, tá bom? A gente vai também, eu vou passar mais no final da aula, um textinho para a gente fazer juntos, para a gente ir vendo juntos como a gente pode, né, através do treino, através da atenção mesmo, identificando qual é o radical, qual é a palavra primitiva. Aí vocês vão tendo mais facilidade na prática, porque tudo na prática a gente pega melhor.